Então, galera, vamos agora resolver algumas questões, tá? Para a gente poder fixar esse conteúdo. Aqui nós temos o seguinte. Na figura seguinte, identifique os pares de ângulos. A. Correspondente. Aqui eu coloquei uma colinha aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Vamos ver o que são ângulos correspondentes, né? Vamos relembrar. Ângulos correspondentes ocupam uma mesma posição na reta transversal, um na região interna e o outro na região externa. Então, o que isso quer dizer? Vamos pensar aqui no 8. Qual ângulo aqui de cima ocupa a mesma posição relativa do 8, né? A mesma posição que o 8 está ocupando aqui embaixo. É exatamente, ó, o 4, tá vendo? Ambos possuem a mesma posição, só que um está em cima e o outro está embaixo. Então, eu posso afirmar que o 4 e o 8, eles são correspondentes, tá? Então, já achamos um. Vamos achar os outros agora. Vamos olhar para esse 1 aqui. Qual ângulo aqui de baixo ocupa a mesma posição desse 1? É exatamente, ó, o 5. Tá observando? Ó? O 1 e o 5, então, são correspondentes. 1 e 5. Próximo. Vamos olhar para o 2. Qual ângulo aqui de baixo ocupa a mesma posição relativa do 2? É exatamente o 6. Então, 2 e 6 são correspondentes. Próximo, 3. Qual ângulo aqui de baixo ocupa a mesma posição do 3? Aqui, ó. Não é o 7? Então, 3 e 7 são correspondentes. Então, ó, lembrando lá no vídeo também, é fácil achar o par de ângulo correspondente. Por quê? Eu falei que os correspondentes, eles ficam do mesmo lado em relação à nossa reta aqui, ó, transversal, eles vão ficar do mesmo lado, só que um vai ficar na parte interna e o outro na parte externa. Também podemos pensar assim, bom? Vamos lá. B. Identifique os alternos internos. Vamos lá na nossa colinha para descobrir o que são alternos, né? Relembrar, na verdade. Alternos estão em lados opostos da transversal. Então, ó, eles vão estar em lados diferentes. Eu tenho minha transversal, então um vai ficar à direita e o outro vai ficar à esquerda da minha transversal, certo? Mas ele quer, ó, o exercício quer alternos internos. Então eu só posso olhar, ó, para os meus ângulos internos, né? Que estão aqui entre as minhas retas paralelas. Lembra lá do vídeo. Então, aqui, ó, nós temos a opção 3, 4, 6 e 5. Como são alternos, eles são de lados opostos. Então, eu tenho o 3 e o 5. Eles estão em lados opostos e estão na minha área interna. Então, ó, o 3 e o 5, eles são alternos internos. Tem outro também, ó. O 4 e o 6. Eles estão em lados opostos e estão na minha área interna. Então, eles são alternos internos também. 4 e 6. Acabou. Agora, nós queremos os alternos externos. Então, como são alternos, eles vão estar em lados opostos, né, em relação à minha transversal. Porém, agora eles vão estar na minha área externa. Então, eu só posso olhar para o 2, para o 1, para o 7 e para o 8, certo? Então, ó, como eles vão estar em lados opostos, eu sei que o 2
ele é oposto aqui, ó, ao 8, né? Eles estão em lados diferentes. E eles estão, ó, na minha área externa. Então, eu posso dizer que 2 e 8 são alternos. Tem outro também, ó. O 1 e o 7, ó, eles estão em lados diferentes e estão na área externa aqui. Então, 1 e 7. Agora na D são os pares de ângulos colaterais internos. Vamos lá na nossa colinha, ó. Colaterais estão no mesmo lado da transversal, mesmo lado. Então, eu tenho minha transversal aqui, ele vai estar do mesmo lado. E ele quer aqui, ó, colateral interno. Então, eu só vou olhar para essa regiãozinha aqui interna. Quais são os ângulos que estão no mesmo lado da minha transversal? O 4 e o 5, certo? Então, ó, 4 e 5, eles são colaterais internos. Agora, qual é o outro par que também é colateral interno? 3 e 6. Então, 3 e 6. Ok? Essa colinha fica bem fácil. Agora, colaterais externos. É o mesmo esquema. Eles vão estar do mesmo lado da minha transversal, porém agora eu só posso olhar para a minha área externa. Então eu tenho o 1 e o 8. 1 e 8. Qual é o outro par de ângulo? O 2 e o 7. Ambos estão do mesmo lado e na área externa. Então, ó, 2 e 7. Agora aqui, ó, OPV. OPV é ângulo oposto pelo vértice, certo? Quais são os ângulos opostos pelo vértice? Eu tenho esse 2 aqui e esse 4 aqui. O meu vértice está aqui, certo? Eles estão, ó, em lados opostos. Então, posso dizer que 2 e 4 é um par. Agora, vou até trocar de cor. Vamos lá. O 1 e o 3, eles, ó, estão em lados opostos também, tá vendo? O vértice daqui, eles estão em lados opostos. Posso dizer que o 1 e o 3 também são opostos. Agora, olhando aqui para baixo, eu tenho que esse 6 aqui é oposto a esse 8 aqui, tá vendo? Eu tenho o vértice aqui e eles são opostos. Então, 6 e 8 também é um par. Próximo. O 5 e o 7 também são opostos. Então, 5 e 7. Então, já achamos os nossos pares, certo? Agora, adjacentes. Gente, eu não vou colocar todos os adjacentes, não, tá? Os adjacentes, eles possuem um lado em comum, né? Então, eles vão ser vizinhos, né? Vamos pensar assim, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, o 2 e o 1, eles dividem esse lado aqui em comum. Eles são vizinhos, tá vendo? 2 e 1. Então, eu posso dizer que eles são adjacentes, tá? Outro, o 5 com o 8, eles também são vizinhos, tá vendo? Eles têm esse lado aqui, ó, em comum. Então, eu posso dizer que o 5 e o 8, eles são adjacentes. Tem outros também, tá? Tem vários. Ó, o 6 e o 5, eles também são adjacentes, tá vendo? Eles são vizinhos. Então, eu posso dizer que o 5 e 6 também são adjacentes, tá bom? Não vou colocar todos aqui, tá? Só para ter uma ideia.